Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é Fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. O título desta terça-feira, a importância da palavra e de nossa atitude para com ela. E o versículo João 2,5 que diz: Ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia no qual nós podemos desfrutar de Tua graça superabundante, de Tua misericórdia sem a qual nós seremos consumidos. Dia após dia, o Senhor tem tido misericórdia de nós e o Senhor tem dispensado a Sua graça como um rio que flui do Teu trono para cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos por Teu grande amor, por Tua misericórdia, por Tua graça, e principalmente por Tua palavra. Nós amamos a Tua palavra, Senhor. Queremos sempre viver a nossa vida segundo a direção da Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, se muitas vezes somos ainda incrédulos, temos um coração duro, ainda achamos que conhecemos o caminho. Tem misericórdia de nós. Lava-nos, Senhor, com a Tua palavra. Ilumina-nos, pois Tu, que é a palavra, é também a luz da vida para nós. Assim, nós podemos Te seguir de maneira correta, Te seguir segundo o Teu coração, segundo a Tua vontade, segundo a Tua maneira. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós Te damos toda a glória, rendemos em graças. Tu és o nosso Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título dessa terça-feira, a importância da palavra e de nossa atitude para com ela. Nós precisamos entender, irmãos, que tudo, quando Deus se move, quando Deus faz algo, tudo que Deus faz é através da sua palavra. E João, em seu evangelho, na sua epístola, ele nos mostra a palavra de Deus é uma pessoa. O verbo da vida é o Senhor Jesus. A palavra de Deus, irmãos, ela tem a capacidade de chamar à existência aquilo que não existe. Por isso, nós somos sempre encorajados a emergir na palavra, a inculcar a palavra na nossa mente, no nosso coração, porque quando a palavra de Deus entra em nós, ela nos transforma naquilo que nós nunca poderíamos ser, na imagem do Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus. Isso nós vemos lá em 2 Coríntios 3. É a palavra que chama à existência o que não existe. Ou seja, em nós, irmãos, havia só coisas ruins por causa da natureza do pecado, da nossa vida da alma. Mas a palavra entrou em nós. O Senhor Jesus, através do Evangelho, da palavra da verdade, ele entrou como uma semente. E essa palavra agora, irmãos, ela precisa então crescer, se desenvolver. Esse crescimento da palavra em nós, esse crescimento da vida de Deus em nós, é o que de fato nos transforma no que o Senhor é, na imagem do Senhor. Então, você não precisa se preocupar em modificar o seu exterior. Você precisa se preocupar em cada vez mais se abrir para a palavra, para que a palavra entre. A palavra de Deus é que faz a obra de Deus. Então ela vai fazer uma obra dentro de você e depois ela vai fluir para fora de você, para outras pessoas, como um rio de água viva, para também fazer a obra de Deus. Então nada é por nós mesmos. Não é pela nossa capacidade, porque você pensa, eu sou bom nisso aqui, eu sei fazer isso aqui. Tudo é pela palavra. Então, de nossa parte, irmãos, o que nós precisamos fazer? Receber a palavra, crer e fazer tudo de acordo com a palavra de Deus. É isso que nós vemos em João 2, nas bodas de Caná. Ali você lembra, nós já vimos esse trecho da palavra em semanas anteriores. Ali havia um casamento, Maria estava ali, o Senhor Jesus também estava ali com os discípulos. É muito importante a presença do Senhor na nossa vida. Mas eu quero que você note algo nessa passagem, irmãos. Uma coisa é o Senhor estar como convidado na nossa vida.
Ali o Senhor estava como convidado. O Senhor, apenas como convidado, não vai mudar a direção da nossa vida. Então, naquela festa, o vinho acabou. Esse talvez seja o problema de grande parte dos cristãos. Cristo entrou, quer dizer, você convidou Cristo para dentro de você quando você aceitou o Evangelho, mas você deixou ele ali. Ali é mais um convidado. Tem muitas outras coisas dentro de você. E o Senhor é mais uma delas. Agora, o que todos nós precisamos perceber, irmãos, é que a partir do momento em que o Senhor entra, em que nós somos salvos, a primazia é do Senhor. É o que João Batista diz no capítulo 3 do Evangelho de João, salvo engano, versículo 30, importa que ele cresça e eu diminua. Agora, naquele cenário em Caná da Galileia, acabou o vinho. E veja, Maria tomou uma atitude, porque ela conhecia aquele que estava ali, sabia que não era um mero convidado. Ela foi até o Senhor e ela disse, olha, eles não têm mais vinho. Aí depois que ela foi até o Senhor, logo em seguida, ela foi até os serventes. E aí aos serventes ela disse assim, fazei tudo o que ele vos disser. Essa frase, irmãos, mudou o Senhor de coadjuvante para protagonista na história. Por quê? A partir desse momento, o Senhor entrou em cena. Então ele não era mais um convidado sentado numa mesa no casamento assistindo. E o Senhor não pode ser um convidado na nossa vida, irmãos. Às vezes nós vamos às reuniões, nós ouvimos a palavra, nós podemos até ler a Bíblia durante a nossa semana, os nossos dias, mas o Senhor permanece ali como convidado. Como que eu sei que o Senhor permanece como um convidado? Porque eu ainda faço aquilo que eu quero. Eu ainda faço a direção da minha vida de acordo com o que eu acho. O que eu acho melhor, o que eu acho adequado. A direção da minha família, quem dá sou eu. Perceba, o Senhor está ali. Você é salvo, mas ele é apenas um convidado. A partir do momento, irmãos, que nós damos a primazia ao Senhor, nós precisamos entender, o protagonismo muda a partir de agora. Quem fala a palavra, quem dá as ordens é o Senhor. Então quando Maria falou para os serventes, olha, façam tudo o que ele vos disser, aí o Senhor entrou em cena. Ele viu aquelas 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e ali, irmãos, ele falou para os serventes, enche essas talhas de água. Eles encheram, conforme a palavra do Senhor, e ele disse, agora vocês tiram e levem até o mestre-sala. O mestre-sala era provavelmente o coordenador ali da festa, o responsável, pelo menos pelo serviço. Quando eles levaram ao mestre-sala, e ele experimentou, não era mais água, era um vinho de alta qualidade, era o melhor vinho, um vinho que nem de perto havia sido servido antes. Quando o Senhor assume o protagonismo da nossa vida, irmãos, do nosso casamento, da nossa família, nós passamos a seguir então a sua palavra. Você pode perceber, a sua vida vai mudar e você vai experimentar algo que você não havia experimentado antes. É um vinho novo. E perceba que é tirado das coisas mais simples, como, por exemplo, a água. O que há de mais simples do que a água? Ao mesmo tempo, essa água também representa, irmãos, o nosso interior que ainda está cheio de morte, por causa do pecado, por causa do nosso viver mundano. É dessa água, é das coisas simples, porque talvez você ache que precisa de coisas complicadas para viver. Talvez você ache que você precisa de uma boa casa, de muito dinheiro, de viagens caras. Não, é das coisas simples que o Senhor transforma num vinho novo, em algo para te satisfazer. E também, irmãos, o Senhor é capaz de transformar de uma situação de morte em uma situação de vida. O ponto é, nós precisamos fazer aquilo que Ele nos fala, fazer de acordo com a sua palavra. Veja, eu vou ler aqui na página 26, no último parágrafo, que fala sobre essa transformação da água em vinho.
A palavra que Jesus falou fará a obra. João 2,7. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. A palavra saiu e os serventes a obedeceram imediatamente. Essa é a contrapartida do homem. Hoje acontece o mesmo. Quando a palavra profética chega até nós, ela precisa de nossa contrapartida, correspondência, cooperação. Vamos agir de acordo com essa palavra literalmente. Continuando, versículo 8. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Se eles tivessem questionado: por que levar a água ao mestre-sala? Não bastava ter enchido as talhas? O milagre não teria acontecido. Se duvidarmos e não agirmos totalmente de acordo com a palavra do Senhor, ela não vai operar. Eles, entretanto, obedeceram, e quando a água chegou até o mestre-sala, ela tornou-se o melhor vinho, conforme a palavra de Jesus. Isso é o que está acontecendo hoje. Veja, irmãos, com relação à palavra, não é? Quando o Senhor ascendeu, morreu, ressuscitou, permaneceu ainda aqui com os discípulos, num período de 40 dias, depois o Senhor ascendeu. E ali em Atos 2, aqueles discípulos foram batizados com o Espírito Santo de poder, o Espírito Santo para a obra. Foram ungidos para a obra, porque eles já haviam recebido o Espírito Santo interiormente. E isso é uma diferença que nós precisamos entender. Então, uma coisa é nós termos o Espírito Santo interior, que é aquela unção que João, na sua epístola, no capítulo 2, ele fala, né? Nós todos temos essa unção, não há necessidade que ninguém nos ensine, isso diz respeito à nossa vida. Então nós temos essa unção interior, e essa unção é de acordo com a palavra de Deus. Agora também há, irmãos, aquela unção exterior, o Espírito de poder, aqueles que o Senhor envia para falar a sua palavra, para dar a direção para a igreja. Então, por exemplo, a partir de Atos 2, os discípulos, eles começam a pregar o evangelho, e quem era aquele que detinha a palavra profética dentre os 12? Era Pedro. Por isso, em João 21, o Senhor fala com Pedro, naquela cena em que eles vão pescar. O Senhor não falou para todos, o Senhor falou: Pedro, tu me amas? Porque Pedro era aquele que o Senhor havia escolhido dentre os 12 para a liderança, para liderar, para liberar a palavra profética, que era a palavra de Deus. Por isso, não à toa, é o próprio Pedro que fala na sua segunda epístola sobre a palavra profética, que essa palavra, ela não vem de particular elucidação, mas vem através do Espírito Santo, movendo, soprando a palavra para que ela seja liberada e para que ela direcione então a igreja, o povo de Deus. Por quê? Porque uma coisa, irmãos, é a nossa vida particular, a direção da nossa vida. Por exemplo, você está em dúvida sobre que caminho seguir nos estudos. Você não precisa, lógico, você pode até consultar um irmão mais velho por causa da experiência, para ouvir, mas você tem a unção dentro de você. Você está em dúvida sobre com quem você vai se casar. Mais uma vez, você tem unção dentro de você e ela vai te guiando. Agora, com relação, irmãos, à direção do povo de Deus, a direção coletiva, aí entra a palavra profética. Então, logo após a ascensão do Senhor, você percebe que Pedro toma essa dianteira junto com os 11. Ali não havia competição, irmãos. Você não via 12 obras. Todos tinham o mesmo, era um único ministério. No final do século, Pedro, Paulo, todos esses já haviam sido martirizados. Para quem o Senhor revela o Apocalipse? É para João. E o que João faz? A reação de João quando ele escreve as cartas, palavra profética. Você vê as cartas às igrejas da Ásia, em Apocalipse 2 e 3, a palavra profética. É o Senhor revelando e dando direção coletiva à igreja. Porque senão, irmãos, veja, por exemplo, a situação da igreja em Tiatira, em Apocalipse. Se o Senhor não envia a palavra para mostrar, olha, está errado, está tomando um caminho errado, talvez eles continuariam tomando esse caminho. E agora eu falo da experiência da igreja mesmo, né? Nós sabemos que essas 7 igrejas, elas têm caráter profético, mas também, irmãos, é algo que estava acontecendo ali, naquela época. Veja Éfeso, eles achavam que estavam muito bem. Então, quando eles olhavam para si mesmos, estava positivo. Mas o que o Senhor falou?
vocês abandonaram o primeiro amor. Você percebe a diferença entre a unção, o espírito interior, guiando a sua vida, guiando, dando a direção, respondendo aquilo que você precisa para a sua vida, e a direção para a igreja. Então, por isso, eles receberam primeiro, no final dos evangelhos, o espírito interior. E em Atos, inclusive o Senhor falou para ele, falou: espera, não sai da cidade, porque eles vão receber a promessa do Pai, é o espírito exterior para a obra, para dar a direção para as igrejas. Então Pedro, irmãos, ele foi aquele que saiu, vamos dizer assim, foi o primeiro depois da ascensão do Senhor. E para Pedro foi dado as chaves do reino dos céus. Ele abriu as portas do reino dos céus, em Atos 2 para os judeus e em Atos 10 para os gentios. Mas Pedro, irmãos, ele tinha dificuldade em levar a palavra para os gentios. Por causa disso, o Senhor levantou então o apóstolo Paulo. E foi muito claro com o apóstolo Paulo: você é o apóstolo, você é o enviado para os gentios. Então você percebe, irmãos, que é uma só obra, é uma só palavra. Mas em determinado momento, isso estava a cargo de Pedro. Depois, por exemplo, para os gentios, estava a cargo de Paulo. Quando Pedro e Paulo dormiram no Senhor, a palavra ficou a cargo de João. Então percebam, irmãos, como o Senhor fez isso até o final da Bíblia. E se tivesse mais livros, ele continuaria fazendo, porque é o que ele está fazendo hoje. Eu vou terminar lendo aqui na página 27. Veja, o sentimento do enviado. O sentimento correto, irmãos. Veja, porque entre nós, esse é um ponto muito importante. Não pode haver disputa. Assim, Deus deu a palavra para você, mas eu não concordo. Eu acho que você não é a pessoa ideal. O fulano é melhor. Perceba, a escolha não é nossa, a escolha é de Deus. Então, veja só, página 27, último parágrafo. Paulo se considerava o menor de todos os santos. Geralmente, o canal escolhido por Deus não se julga digno. Julgam-se dignos e capazes aqueles que disputam com outros ser o canal do Senhor. A palavra do apóstolo Paulo provinha da revelação que recebera acerca dos mistérios de Cristo. Isso está lá em Efésios 3. O canal escolhido por Deus não fala as próprias palavras, mas fala aquilo que Deus lhe revelar. Então vejamos, isso acontece no Antigo Testamento, isso volta a acontecer no Novo Testamento. O cabeça é Cristo. E esse mesmo cabeça, vai lá em Efésios 4, fala que ele mesmo, o cabeça, ele escolheu e deu ao corpo apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para nos ajudar, irmãos, para ajudar o desenvolvimento do nosso serviço, do nosso ministério, para que todos sirvamos. Entenda isso. Por isso que eu sempre digo que a palavra profética é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus enviando ainda homens dons à sua igreja para nos ajudarem, para nos mostrarem, olha, o caminho é esse aqui, não se desvie. Por isso, irmãos, toda a glória é de Deus. Ele envia, Ele fala. Todos nós, qualquer um que serve, qualquer um que fala, é apenas um canal. Toda a glória, irmãos, é de Deus, porque é a palavra de Deus que faz a obra de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.